Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, o podcast do Acelera Aí, focado em você, empreendedor, em você que entendeu que a comunicação pode transformar o seu negócio. E hoje a gente tem aqui um fechamento de um mês muito importante na história do Acelera Aí, um mês que a gente comemorou 5 anos da plataforma. Vou deixar aqui registrado alguns números históricos. A gente bateu todos os nossos recordes de crescimento em número de clientes, em número de marcas acreditando no nosso projeto. E esse episódio entra para a história, encerrando esse ciclo do mês de aniversário nosso, com uma convidada muito especial, que também já está aqui com a gente na plataforma, Lavínia Vlasak. Bem-vinda. Poxa, obrigada. E eu me sinto honrada. Poxa, que legal. Então estamos comemorando o nosso mês, que a gente completa 5 anos. E a gente fez toda uma ativação muito especial, comemorando esses 5 anos. É uma maturidade, né? No Brasil, é tão difícil as empresas conseguirem chegar nesse 5º ano. Eu costumo falar que, infelizmente, a gente tem um ecossistema de destruir o empreendedor. De macerar, né? É muito difícil, né? O empreendedor brasileiro ele tem uma resiliência muito maior do que qualquer outro país do mundo. Não é à toa que 80% das empresas não conseguem ultrapassar o 2º ano de existência, né? Infelizmente. Que triste isso, então, eu não sabia que o número era esse. É muito grande. Em contrapartida, o brasileiro é resiliente, então ele não desiste. Eu adoro essa frase. Ele nunca desiste. Então, ele dá errado, ele vai, começa de novo. Então, não é à toa que as empresas de sucesso no Brasil, quando você vai entender do fundador, ele já abriu 3, 4 negócios, já quebrou 2, 3 vezes. Já aprendeu. Foi aprendendo com esses fatores e depois chegou no sucesso. Mas uma empresa nova como a nossa, que nasceu em 2019, Lavínia, imagina que a gente nasceu 4 meses antes da pandemia. Aí vem a pandemia, aquela porrada da pandemia, todo mundo tendo que parar. A gente tinha tudo para desistir ali no começo, a gente segurou a onda e a gente está aprendendo ainda, não tem muito... Não, olha só, não é só uma... Desculpa te interromper, Nada. mas não é só uma firma nova, uma empresa nova, né, que conseguiu completar os 5 anos, mas uma empresa que vem com uma ideia que não existia. Essa ideia, assim, a gente fala muito, inovador e tal, mas nesse caso, essa palavra é muito bem... totalmente disruptiva. E eu não conhecia uma ideia assim tão justa, tão igualitária, onde você possibilita que todos tenham acesso ao mesmo tipo de marketing, ao mesmo tipo de distribuição de informação, de comunicação, porque antigamente só podia comunicar, né? Só podia se comunicar, só podia dar o seu recado se você tivesse muito dinheiro. A gente, recentemente, quando a gente conversou, não tinha esse dado ainda, a gente consolidou essas informações, apenas 3% das empresas brasileiras tinham condição de contratar um grande nome da comunicação. Uau, só 3%? Olha como era restritivo. Que loucura! E hoje, através do modelo de negócio, e eu preciso registrar aqui, da confiança que vocês, artistas, também têm no projeto, em entender que o impacto social, que o trabalho de vocês, a história que vocês criaram na carreira artística de vocês, quando vocês emprestam isso para as marcas, é um poder de transformação absurdo. Claro. Mas vocês também têm que acreditar nesse modelo, né? Porque Claro. não é só... Ninguém que está aqui na plataforma está pelo aspecto puramente comercial, né? Vocês estão porque vocês acreditam que esse modelo gera esse impacto social gigantesco de transformação. Economia, sim, né? E faz a economia girar dentro de um núcleozinho que não tinha... Eu estou meio chocada que 97% das empresas ficavam de fora. É isso. E mais, tá? O impacto que a gente gera ajuda num setor da economia que mais gera emprego no Brasil, que são os micros e pequenos negócios. Sim. 70% dos empregos formais no Brasil são gerados pelas médias e pequenas empresas. Caramba. Então, quer dizer, é um win-win-win. Né? É um win-win para todos. Para os artistas, que a gente achou um modo escalável, né, de vocês chegarem em 5.700 cidades no país. É o win para o pequeno e médio empreendedor, que
essa barreira da comunicação é um fator que impede o crescimento, às vezes, deles, porque ele começa a crescer, por mais eficiente que o empresário seja, chega um momento que, se ele não conseguir comunicar o negócio dele, ele não cresce. Sim. E, às vezes, a barreira de produção publicitária, de custo de você colocar uma boa estrutura de comunicação, inviabiliza. Né? Até porque, se você está no mercado competitivo, tem uma marca grande aqui fazendo muita coisa. Sim. E era um jogo desleal, né? A marca grande fazendo grandes campanhas, com grandes nomes, e o pequeno aqui sem ter a chance de fazer nada. A gente deu uma equilibrada nesse jogo. Sim. Essa é a nossa missão. Obrigado por acreditar nela. Nossa, super acredito e me sinto honrada e fico muito feliz em ver que o projeto que a gente acreditou, não só eu, mas outros artistas, outros nomes, esportistas também, tá apresentadores. Só no começo, Lavínia, está só no começo. A gente é um bebezão. Né? A gente tem muito para aprender, a gente tem muito para evoluir. Você tem visto aqui pela nossa estrutura o quanto que a gente acredita, o quanto que a gente investe. A gente está na fase de muito investimento para fazer acontecer. Então, e já está acontecendo? Tem muito para acontecer ainda. Mas e outra coisa, só terminando a tua linha de raciocínio. O terceiro win é do consumidor. É do consumidor, é isso. Que tem a possibilidade de poder ter a experiência de, numa outra empresa, de repente, pagando menos. Isso. Não é? E tendo um serviço de qualidade do que uma grande. Exatamente. E eu acho que tem um outro win também, que é da economia gerada em torno desse microempresário, que com o dinheiro que ele está tendo a possibilidade de ganhar o lucro, ele consegue distribuir isso. É isso. De uma forma. Então, são 4 wins. E ele distribui isso num fator importante, sem a concentração natural dos grandes negócios que ficam focados só em São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil ele é desequilibrado economicamente falando. Né? Se você pegar o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, representa quase 50% do PIB inteiro brasileiro. Nosso projeto ele é para distribuir esse poder da comunicação para o Brasil todo. Né? Não que a gente não opere São Paulo e Rio também, mas a gente criou um mecanismo de precificar, de viabilizar essas nossas campanhas, privilegiando as cidades menores do país, que é levar esse poder da comunicação também para as cidades menores do Brasil inteiro. É assustador o que a gente está conhecendo do Brasil através do Acelera aí. Eu não tinha ideia do Brasil tão gigante como a gente é, com tantas cidades. Quando eu vou lá no painel lá que a gente vê as campanhas sendo fechadas pelos clientes, eu vou ver o nome das cidades, dá orgulho do projeto de ver que a gente está levando essa nossa missão para vários lugares, sim, todos os cantos do Brasil. E transformando vidas, né? Isso. Em todos os sentidos. Exatamente isso. Mas a gente veio aqui para falar da tua carreira, que eu não tenho, pessoal, como contar todo o currículo da Lavínia. Precisaria de um episódio extra, só para a gente falar a quantidade de novelas que você já fez. Me surpreendeu aqui uma informação. Você começou com 15 anos, Lavínia? Eu comecei 15 anos como modelo. 15 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar como modelo. Eu já estudava para ser atriz antes. Quantos anos você começou? O quê? 7? 8? Uau! É porque na escola... Quando eu morei lá fora com os meus pais. Quando a gente voltou para o Brasil, eu estudei numa escola bilíngue. Aliás, em 2 escolas bilíngues. E... tinha teatro como matéria, tinha drama como matéria. Então, a gente estudou isso desde muito pequenininho. Foi em São Paulo ou foi no Rio? Rio. Rio de Janeiro. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu queria fazer cursos mais sérios. Né? Já tinha sido picada por esse bichinho artístico, né? Que a gente... É uma cachaça, né? A gente, quando tem esse chamado, é quase um sacerdócio. Mas eu queria fazer um curso mais sério. E meu pai, ele falava, não, imagina, essa coisa de atriz, será? Eu lembro que quando ele me perguntou o que eu queria fazer quando crescesse, eu respondi que queria ser atriz. Ele olhou para mim e falou, sei, mas para ganhar dinheiro, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser atriz. Ele, não, querido, olha só, faculdade. O que você vai fazer? Profissão. Aí eu falei, gente, mas... Parecia que eu tinha respondido para ele que eu queria ser astronauta, uma coisa assim, sabe? E aí... Nossa, achei que ia derrubar isso aqui. E aí ele falou, não, olha só, foco, me diz o que você quer fazer. Aí eu dei uma resposta qualquer para ele, falei, gente, nunca parei para pensar nisso. Jornalismo.
Aí ele, Olha. muito bem, qual área de jornalismo? Aí eu assim, como assim? Ele, ué, você vai querer ser uma jornalista esportiva, Investigativa. econômica, investigativa? Você vai querer ser uma apresentadora? Eu falei, apresentadora. Ah, já foi. Tipo, qualquer Você coisa, foi puxando entendeu? ali para artístico. E também, e me livrar daquela conversa, porque, sinceramente, nossa, nem... Hoje eu sei que se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu faria psicologia, seria outra história. Mas, enfim. E aí ele me colocou para fazer um book, porque ele viu um vídeo meu que eu fiz de brincadeira com os amigos, interpretando, e ele achou que, de repente, daria mesmo para fazer, para trabalhar como apresentadora. E aí ele falou, olha, se você aprender a lidar com as câmeras desde cedo, quando isso virar matéria em faculdade, vai ser mais fácil para você. Então, eu comecei a fazer eu fiz um book, eu nem queria, mas ele insistiu. Porque, imagina, eu tinha 15 anos, muito magra, me achava feia, não achava que, imagina, se eu ia trabalhar como modelo. Mas meu pai, capricorniano, teimoso lá, eu acabei fazendo. E o feitiço virou contra o feiticeiro, porque o que ele achou que fosse só uma experiência acabou virando uma carreira. Te encantou. Acabou virando uma carreira que me possibilitou pegar esse dinheiro e fazer os meus cursos sérios sem precisar dele. Da anuência dele, da permissão, do dinheiro dele. Eu simplesmente, fora do horário da escola, me deu autonomia. Então, e com certeza deve ter te amadurecido também, né? Você começa a trabalhar. Sim, com certeza, com cedo. certeza. E modelo não é uma, assim, não foi algo que me encantou, porque é um trabalho muito difícil. Não vou te dizer que eu amei trabalhar com modelo. Não mesmo, sabe? Essa coisa de você fotografar coleções primavera, verão, no meio do inverno rigoroso lá fora, ou coleção inverno, verão, sabe, com um calor danado e você com um casacão. É complicado, Milhares de não testes, é? né? Exato. Muitas viagens, sem tempo para dormir, para descansar. E aquela pressão, né, que você via as outras meninas sofrendo também. Tem que ficar magra, tem que ser assim, a pele tem que estar perfeita. Isso era uma coisa que, enfim, não curti muito, mas foi uma experiência maravilhosa. Me deu a noção de como a gente tem que bater palma, que a gente acha que ser modelo é só um glamour. Não é, é um trabalho muito árduo. E me deu a possibilidade de poder estudar, com 15 anos, teatro como eu queria. Aqui fica, eu sempre puxo algumas lições, Lavínia, para o nosso público, que nos segue ali, tanto no próprio YouTube, nosso canal do Instagram, que é a principal rede social da plataforma da Acelera I. A gente tem uma base, 80% dos nossos seguidores são empreendedores, são empresários. Então, de todo bate-papo que eu trago aqui para falar aí, eu sempre trago lições para os nossos empreendedores. E aqui acho que desse início do nosso papo fica uma primeira lição, que quando você tem o foco, quando você tem clareza de onde você quer chegar, pode ser que numa primeira etapa do teu projeto como negócio, você tenha que fazer uma coisa que não esteja 100% no teu foco. Mas se você tem a clareza que vai te ajudar a chegar na linha de horizonte que você está enxergando aqui, tudo bem, né? Grandes negócios. Eu entrevistei aqui um parceiraço nosso, que é o vice-presidente lá do Google, e ele falou, Alan, meu negócio, quando a gente criou, hoje a principal linha de receita eu nem tinha imaginado, mas eu sempre soube, por 8 anos, eu perseguia onde eu queria chegar. Então, aqui já ficou essa primeira lição, né? Esse foco, né? Você sabia que você queria. Eu sabia que... E aquele momento de modelo, por mais que não fosse tão prazeroso para ti, mas era um meio claro de você chegar no teu objetivo. Sim, era um trampolim. E aqui fica uma lição aí pro empreendedor, que às vezes, para você chegar no ponto de crescimento do teu negócio, você tem que nem sempre fazer tudo o que você quer. E passar por etapas que não são... e passar por etapas que não são prazerosas, mas necessárias. É isso. Então, e através do erro você também acerta. Então, às vezes, você está num caminho que você acha que não é, mas ele vai te ajudar lá na frente a não cometer outros erros ou o mesmo erro. Uma frase que eu falo sempre nos projetos que eu participo, às vezes de mentoria, que é uma frase do Thomas Edison, que para mim é o segredo do todo empreendedor, Lavínia. Ele levou muito tempo. Ele fez mais de 10 mil testes para inventar a lâmpada. Quando ele foi divulgar, isso na virada do século passado, lá em 1800 e quase 1900. Quando ele foi divulgar que ele tinha
conseguido construir a concepção da lâmpada elétrica. Um jornalista perguntou, você ficou tantos anos errando, como é que foi isso? Ele falou, você está dizendo que eu errei. Eu não errei nenhuma vez, eu aprendi 10 mil maneiras de como não fazer a lâmpada. Sensacional. Né? Então, o empreendedor tem que ter esse espírito. Sensacional. Né? Se você não tiver, porque vai dar uma convicção. Né? Quando você monta o BP do teu negócio, quando você monta a planilha, na planilha é tudo lindo. Se você só tem uma certeza no dia seguinte que você decide empreender, vai dar errado. O certo, talvez. O que vai dar errado vai acontecer. A diferença de quem chega no sucesso é exatamente isso. Né? Não é que deu errado, eu aprendi algumas maneiras de não errar de novo. E a partir do momento que você aprende várias maneiras de como não errar, o teu negócio começa a avançar. Você acerta. Você Tem uma hora você você começa aprende a a acertar acertar. mais do que errar. Né? Mas você não constrói essa assertividade sem ter errado. Né? E tem pessoas hoje, eu vejo uma geração chegando, Lavínia, que não consegue lidar com o erro. Não consegue lidar, não é nem com erro, não consegue lidar com a adversidade, né? Com a frustração. As coisas vão dar errado, gente. Sim. Não tem como se acertar todas, é impossível. Quem está no jogo há muito tempo, tem semana aqui que eu fico extremamente tenso, comemorei agora junto com a Acelera aí os 5 anos, 30 anos de carreira. E, porra, tem semana que eu erro pra cacete. Sim, Não claro, tem jeito, é impossível acertar claro. todas, né? Ou seja, tá dando errado conforme o esperado. É isso. Mas uma Essa hora frase dá é muito certo. boa, né? Mas uma hora dá É certo. isso. Quanto mais você erra, mais perto do acerto você tá. Exato. Né? Ou seja, aquela palavra que você usou no início, né? Resiliência, que o brasileiro é muito resiliente, o empresário Foi no brasileiro nosso é papo muito... antes da audiência. Temos que atualizar a audiência, né? Que a gente estava falando aqui antes do nosso papo, que infelizmente no Brasil, 80% das novas empresas não conseguem ultrapassar a barreira do segundo ano de existência. E a diferença, um dos fatores que permitem com que as empresas evoluam de uma maneira para passar essa, eu chamo de arrebentação, né? É a resiliência do empreendedor. É super importante você ter isso, porque não tem jeito. O Brasil ele tem um sistema, todo o modelo de tributação, de custo do dinheiro, de acesso a crédito, é tudo muito complicado para o empreendedor brasileiro. E é bem raro, na primeira, segunda, terceira vez que você empreende, você conseguir passar dos 2 anos. Sim, é mais fácil você ser funcionário do que você ser patrão. É isso. Infelizmente, a gente tem uma tributação, a gente tem uma legislação que parece que não incentiva, não é? É isso. A gente deveria facilitar. Né? Se você Sim. vai para os países mais desenvolvidos, Lavínia, todo o mecanismo é de desenvolvimento, é de potencializar o empreendedorismo. E é engraçado você falar disso, porque lá fora não tem tanta gente querendo empreender como no Brasil. Olha a loucura. Então, lá as pessoas, por DNA, são mais conservadoras. E elas têm um ambiente mais propício para empreender. Aqui no Brasil, a gente tem muita gente com determinação, com vontade de empreender, e infelizmente com um sistema que ainda mais coloca obstáculos do que potencializa o empreendedorismo. Eu fico imaginando o dia que o país acordar para isso e realmente criar políticas de incentivo ao empreendedorismo. É a grande saída do Brasil. Sim, com certeza. Aí você tem mais emprego. Aí 70... você tem todo mundo com poder aquisitivo, você gira essa roda gigante que precisa, essas engrenagens, você precisa ter várias engrenagenzinhas gerando para fazer uma grande máquina como o Brasil, como qualquer outro país, rodar. E a gente vai viver agora um impacto tecnológico gigantesco, tá? Eu estou acompanhando de perto isso, que é a revolução da inteligência artificial. O que vai acontecer, tá? Vai ser fundamental para qualquer país do mundo fomentar o pequeno e médio negócio, porque os empregos serão gerados pelos pequenos e médios, porque as grandes companhias que vão ter um acesso à aquisição dessa tecnologia, elas vão ter uma tendência de melhorar a sua produtividade através da tecnologia. Então, elas não é que vai cortar os empregos, não acredito nisso, mas elas vão demandar menos, não vão crescer tanto a necessidade de novos colaboradores, porque a tecnologia vai começar a substituir isso. Aonde vai estar a origem de novos negócios, onde vai estar a origem de novas oportunidades de emprego? Nas pequenas e médias empresas. Sim, sim. Então, vai ser fundamental para qualquer país do mundo fomentar o empreendedorismo. Sim. A gente tem que aprender com isso. Eu aposto muito no Brasil nesse sentido, porque a gente tem um DNA empreendedor no sangue. Né? A gente precisa ajudar esse empreendedor, não travar tanto ele. Eu não falo nem facilitar,
É parar de travar. Se parar de travar, deixa o empreendedor brasileiro Parar de trabalhar. atrapalhar. Vamos parar isso. de atrapalhar? isso. Vamos ajudar? Mas você sabe que o brasileiro, você falou muito da resiliência, né? Eu acho que nós somos resilientes e somos persistentes. Então, essa é uma característica. São duas palavras que realmente nos definem, assim. É o famoso, sou brasileiro, Eu não não desisto desisto nunca. Eu acho isso. lindo isso. É isso. Mas a gente tem isso em todo mundo, né? Eu fico imaginando na tua carreira artística, quanta barreira você também não teve que Poxa, passar. como? Várias. Quanto é competitivo, Uhum, né? Quanto é seletivo, porque infelizmente não tem muitas opções, né? De você poder estar ali mostrando o teu trabalho. Fico imaginando quantas barreiras você E já não passou. quantas... Você tem pouquíssimas chances, porque na minha profissão, se você está... Né, estamos falando de 1996, mas a única oportunidade assim, de você dar uma estourada era através da televisão. E era uma loteria, porque você poderia pegar aquela tua chance e fazer ela funcionar, ou, de repente, aquela oportunidade vinha no momento onde você não estava amadurecido. Não que você fosse um mau ator, mas é que você ainda não estava pronto para poder encarar uma novela das 8, ou para um personagem Contracenar com um gigante. Isso, uma carga de emoção, de cena complicada. Então, é isso, né? Às vezes você acabava estourando a sua chance. Era muito difícil. Eu fico imaginando você no Rei do Gado, tendo que contracenar com Fagundes. Sim, com Fagundes. Filha dele, rebelde. Eu lembro muito dessa novela. Nossa, 1996. Você tinha quantos anos ali? Né? Eu, 19. Imagina isso para você foi meu como atriz. primeiro trabalho. E foi muito doido. Contracenando com ele ali, cenas fortíssimas, né? Sim, cenas foram muito icônicas, fortes. né? Muito fortes. E era isso. Se você não fizesse um bom trabalho, acabou. É porque a novela naquela época era mais ou menos como o futebol, né? Todo mundo no Brasil é técnico de futebol e todo mundo naquela época era diretor de novela. Gente, quem botou essa menina aí? Essa menina horrorosa. Gente, que cena é essa? Eu não acredito que você fez isso. Então, realmente tinha essa pressão. Ainda bem que não tinha rede social. Eu fico imaginando se tivesse, né? é verdade, se tivesse rede social. Twitter, que agora não é mais Twitter, né? Mas, enfim, se tivesse tudo isso, o que não seria? Não. Em vez de você ser massacrado em uma semana, você seria em horas. E só para o pessoal entender do que a gente está falando, mas hoje tem a novela e hoje também tem a rede social. Mas hoje não tem uma coisa, só para vocês terem ideia, isso não é crítica, tá? Mas, por exemplo, Rei do Gado, Avenida Brasil, grandes novelas, elas tinham 85% dos televisores ligados ao mesmo tempo naquele conteúdo. A gente não tem nem de perto isso hoje. Não tem mais. Fragmentou o conteúdo, né? As pessoas estão no celular, estão no streaming, estão no cabo. Não tinha essa opção. Você não tinha era 85% dos televisores ligados. Eu comprava mídia nessa época. E era assim, era até muito fácil fazer comunicação no Brasil, porque você comprava ali um Jornal Nacional, uma novela 20... Acabou. Receita. Era um carimbo a mídia, porque você falava com 100% dos brasileiros se você estivesse nesses dois lugares. Então, o impacto era monstruoso. Né? Hoje, não que não seja, mas ele está mais fragmentado. A atenção das pessoas também, né? Você Totalmente. não tinha. A atenção era focada ali na tela, a família inteira sentada na sala assistindo aquela tela, aquela mensagem, aquele momento. Hoje cada um está num lugar, então é diferente. Não, é totalmente diferente. Às 9 da noite de uma quarta-feira, você só tinha 3 oportunidades, assim. Ou você estava vendo a novela, ou você havia pego, ou você estava no cinema. Sim. Né? Ou Mas isso pouquíssimo. Ninguém estava do quarta-feira à noite. Brasil estava na televisão. Brasil estava na televisão. Eram poucas pessoas que podiam que comprar um ingresso também para ir para o cinema, né? Ou você estava lendo um livro, vendo a novela, ou estava no cinema, que não é a realidade da maioria das pessoas. Exato. Ou alugando um filme também na locadora, socorro, locadora, é isso. que também não era a realidade da maioria da população. Ou seja, era novela. E eu lembro muito disso pelo que eu falo o seguinte, qual era a conversa no dia seguinte? Era sobre o capítulo da novela. Sim. Né? E todo mundo. Se tivesse o Trend Topics da época...
no dia seguinte ia ser isso. Todo mundo falando do capítulo da novela. Não, e tem uma frase que a gente ouvia direto, era... ela, vamos acabar logo essa reunião, eu tenho que ir para casa ver a novela. É isso. Mas como assim? O que aconteceu? Não, então, fulaninho abriu a porta e deu de cara com... É isso. Aí todo mundo, tem que ver isso. Eu lembro muito, uma coisa que me marcou muito, que o Brasil parou. Lembra do Quem Matou Odete Roitman? Claro. E você lembra quem foi? Nossa Senhora. Eu lembro até hoje. Me conta. Eu lembro até... E eu me lembro... Aí, eu lembrei agora, mas... E eu me lembro da campanha. Foi da surreal. Mage. Você lembra disso? Isso. De leste a oeste, de norte a sul. É isso aí. A onda é a dança da galinha azul. É Porque a gente ouviu essa música e a galinhazinha dançando. Muito bom. Vai todo comercial no intervalo da novela e ao longo do dia e da noite tinha isso. Então, se você mandasse uma carta, não era isso? Você mandava uma carta e se você acertasse... E eu lembro que a Globo gravava 3 finais diferentes, né? Justamente para não vazar informação para a imprensa de qual que ela ia usar. E vai ter o remake agora, de Vale Tudo. Vai ter? Vai Isso ter. eu não tinha visto. Parece que vai ter. Agora, quem foi que matou a Odete Roitman? Você lembra? Eu não lembro, vou ser sincero. Leila. Verdade, que era a esposa do Marco Antônio. Isso. Que era o Reginaldo Faria. Que deu e banana para todo mundo que lá. termina... Gente, esse final é cena icônico. Épico. Ele sai ileso. Era a Cássia aqui, gente, quem matou a Odete Roitman sem querer. Ela achou que o marido... vou contar agora, tá? Vou ter que mudar esse final do remake. Mas era assim... Ela Como é que você lembra assim, com tanto detalhe? Claro que eu me lembro, eu era criança, cara, mas eu me lembro que eu amava essa novela. Não tinha o que fazer, né? Era ler livro, ver novela. Imagina, era o que a gente fazia. E aí o que acontecia é que o Marco Antônio estava sempre se encontrando às escondidas com a Odete Roitman e o personagem da Cássia Kiss, a Leila, achava que era uma amante. Isso, e era aí assim ela mesmo. sai atrás dessa mulher com quem ele sempre se encontra e atira na sombra dela por trás de um biombo e mata Odete Roitman sem querer. E um vilão saiu ileso da história. Esse foi o recado final da novela. Exatamente, dando uma banana. Literalmente, a última Pra cena todo mundo. dele é subindo num helicóptero, No avião, não é? saindo o avião do país. Meio que fugindo. dando uma banana. Vamos entrar para os nossos quadros. O primeiro deles, que é clássico aqui do Fala Aí, todo mundo gosta, a gente faz sempre um recorte disso. É Conta um Segredo Aí, Lavínia. A única regra é o seguinte, tem que ser algo que você nunca publicou, nunca comentou no seu Instagram, é uma coisa que você não tenha falado ainda, que eu não vou achar no teu Google. Ih, gente Vale do tudo. céu, um segredo. Vale tudo. Um segredo. Tá, eu nunca falei isso, mas... Vou falar agora. Adoraria, não sei se vai contar, tá? Mas eu adoraria fazer Maria de Fátima. Mas eu acho que eu já não tenho mais idade, infelizmente. E adoraria fazer outro personagem que eu lembro que, quando rolava esse personagem, era minha mãe no Rei do Gado. Eu falava assim, cara, se a galera fazer um remake, eu queria fazer esse personagem. Que é a Leia, Sim. do Rei do Gado. Que é a mãe da Lia, que era o meu personagem. Sim. Então, acho que seria isso. Nunca falei Olha. isso. Mas são 2 personagens que eu queria muito fazer. A Leia, eu acho que eu tô na faixa etária. Já a Maria de Fátima, não. Não. Infelizmente. Não, mas é um belo desafio. Sim, belo mas tenho certeza que quem for fazer vai fazer maravilhosamente bem. Perfeito. Gostei desse segredo. Nosso próximo quadro, eu quero que você divida aí com a nossa audiência, que sempre tem um momento mágico da carreira, principalmente quando eu falo com grandes nomes, até os empresários também. Todo mundo sabe, a gente chama de Acelerei esse quadro. Qual foi o dia, o que aconteceu no dia que você teve certeza, ó, daqui para frente minha carreira mudou? Foi quando o telefone tocou lá em casa. Tá vendo como é rápido? Todo mundo sabe qual foi o dia que mudou. Então, O conta aí. segredo a gente passam vários segredos, mas qual que eu vários. posso contar? Não, esse Mas não. eu acelerei, todo mundo sabe de vários. Na hora, cara. Me conta esse dia. Então, tocou o telefone lá em casa, eu atendi e era alguém falando assim, olha, você passou no teste para fazer a filha do Rei do Gado.
Enfim, eu Você nem que atendeu esse imaginava. telefone? Eu que atendi. Uau. Eu que Imagina a atendi. emoção. Foi. Porque foi... O Rei do Gado, ele testou mais de 3.000 pessoas na época. Nossa. Porque eram vários personagens. Era a avó do Rei do Gado, quem acabou fazendo foi a Letícia Spiller, para os 7 primeiros capítulos, se eu não me engano, foram 7, 8 primeiros capítulos da primeira fase. Aí depois tinha a filha do Rei do Gado, que foi o que eu peguei. Aí depois tinha a filha do senador. E, se eu não me engano, tinha também... Eu não me lembro se era o personagem da Leila Lopes, olha isso. Sim. Que fazia a amante do Ralph e a Leia, esse personagem, né, que era a Silvia Pfeiffer, que fazia, que também era amante do Ralph. Mas, e aí, quando eu recebi esse telefonema que eu atendi, falou, olha, aqui é a produtora do elenco, do Rei do Gado. Meu coração acelerou muito, muito. Uau. E aí ela falou, então, você passou para o teste. Eu falei, mas qual personagem? A Lia do Rei do Gado, que é a filha dele. Eu falei, meu Deus do céu. Quando é que você pode vir aqui pegar os capítulos? E aí eu desliguei e eu sabia que minha vida tinha mudado, assim. Tanto que me deu até um certo medinho, porque tem uma frase que eu adoro, que é o ator tem que fazer teatro, precisa fazer televisão e merece fazer cinema. Então, eu queria... ter começado no teatro. E eu estava ensaiando uma peça de um grande amigo meu até, o Thiago Santiago, com quem eu fiz Prova de Amor depois, ele como autor. E eu estava ensaiando essa peça. E eu falei, meu Deus, caramba, o que eu faço agora? Não faço a novela, não faço a peça, não tenho a menor condição de eu fazer os dois, porque era meu primeiro trabalho, seria o meu primeiro trabalho, minha estreia geral. Sim. E aí eu lembro que o Jorge, que eu namorava na época, o Jorge Pontual, querido ator, meu amigo até hoje, eu falei assim, ai, Jorge, acho que eu não estou pronta para fazer o Rei do Gado, meu Deus do céu, se eu estragar a minha chance, eu nunca mais vou ter uma outra oportunidade, aquilo que eu estava falando no início. Eu acho que eu vou fazer a peça. Aí ele falou para mim assim, Lala, você está louca? Você sabe quando é que você vai ter a chance de fazer a filha do Fagundes de novo? E ele estava certíssimo. Perfeito. Só fiz uma vez a filha do Fagundes. E aí eu aceitei fazer. E realmente nesse momento em que... Muda tudo, né? Mas mudou tudo. Absolutamente tudo. Sensacional. E é isso. Aqui fica mais um recado, né? Para a nossa audiência, para o empreendedor. Quando o coração bater em algo, você criou um produto, você criou um novo serviço, você achou um insight para o teu negócio... É o famoso feeling, né? O coração bateu mais forte, mesmo que dê aquela travada, que puder não andar ali no comecinho, segue o teu feeling, porque ele vai dar certo, ele vai te levar para outro patamar. Eu respeito muito isso, acho que são sinais. E quando esse feeling aparece, você tem que ser um pouquinho mais persistente do que o normal, porque ele vai te dar um sinal de para onde o teu negócio tem que ir. E às vezes as pessoas hoje ficam muito ligadas em dados, em informação. É super importante. Profissionalmente, a tua empresa tem que ser orientada a dados. Mas você não pode desprezar esses sinais, né? Não. De jeito nenhum. O instinto, na verdade... É fundamental. O instinto, na verdade, é um grande spoiler. É isso. Então, se teu instinto está dizendo para você que vai dar certo, mesmo que você fique com medo, mesmo que você esteja receoso, de repente duvidando, acredita nesse feeling. Uma coisa que eu vou falar aqui nesse episódio, eu nunca comentei assim de forma mais estruturada, o Acelera aí nasceu, a vontade de colocar ele na rua, de uma super dor. Um cliente gigante que eu tinha, do nada entrou numa recuperação judicial, deixou uma pendência financeira assim monstruosa, que quando eu olhei para os números eu falei, quebramos, né? Na época a estrutura tinha mais de 100 colaboradores. Na hora, o meu raciocínio foi só, cara, o que eu vou fazer? São 100 famílias. Eu não pensei na minha situação, eu pensei nas 100 você não famílias. Pensou nos 101, que era você também, né? Não, eu pensei de verdade nos 100 e comecei a pensar, eu falei, cara, eu não posso nunca mais depender de um cliente só. Eu quero criar um projeto que seja mais escalável, que possa ajudar mais empresas, que não fique focado só nos grandes. Ele veio de uma dor, veio de um sinal, né? Que veio aquele clique. Em vez de que veio de um instinto também do tipo, isso. Caramba, ficar na mão de uma pessoa só isso. não dá certo. Não pode. É muita responsabilidade.
Mas foi isso. Quando veio esse sinal, eu não abandonei mais ele. Eu persegui, por mais que toda hora vinha um não, né? Lavínia, o que eu escutei de gente grande do mercado? Falando, cara, esse negócio não vai dar certo. Esquece. Ninguém vai acreditar. Os artistas não vão acreditar. 95% de não eu escutei sobre o Acelera Aí. Inclusive nas primeiras reuniões que eu fazia, todo mundo falava, cara, não, isso está fora do mercado, o padrão do mercado não é esse. Essa era a frase básica. Não, o padrão do mercado não é esse. Eu falei, justamente isso que eu quero quebrar o padrão. Né? O padrão está aí, está estabelecido e está todo mundo indo ladeira abaixo. A gente precisa criar uma coisa nova na nossa indústria. A tecnologia está aí, a indústria da publicidade era igual desde os anos 80. Né? Ninguém fazia nada novo desde os anos 80. Então, foi esse sinal que Mas você a gente sabe que perseguiu. quando você me contou da ideia, né, que você estava... A gente fez um call, lembra? Eu lembro desse dia. Claro. E você foi falando, eu fui olhando, falando, gente, que ideia sensacional. Que ninguém nunca pensou nisso. Isso é maravilhoso. E eu vou te falar que eu pensei assim, gente, esse cara, ele deve fazer o pitch dele para a galera, assim, o pitching dele, e todo mundo deve comprar de cara a ideia dele, porque a ideia é maravilhosa. E você está me falando aqui que não, No né? começo, não. Oxi. Ou seja, não é porque alguém diz para você que a sua ideia não é boa, que ela não seja boa. É isso. Não, todo mundo, tá? Todo mundo. E eu lembro o dia que a gente lançou, o mercado inteiro entrou em pânico, porque a primeira percepção do mercado é que a gente estava criando o Uber das agências de publicidade, que a gente queria acabar com o mercado publicitário, que isso ia gerar milhares de desemprego. Eu falei, gente, ao contrário, a gente quer empoderar as agências pequenas, as agências que não têm condição de gerar um fato novo para os seus clientes. Eu estou criando isso para ajudar as agências, não é para acabar com as agências. Eu tive que me explicar com todos os órgãos regulatórios. Foi assim, eu falei, cara, o negócio é muito bom, porque se incomodou tanto, tem algo muito poderoso aqui. Óbvio. E aí eu fui, sentei, paciência de explicar um a um. Obviamente, teve pressão política, né? Quem estava supostamente se sentindo prejudicado não entendeu que aquilo era para agregar coisas novas ao mercado, estava se sentindo prejudicado, fez pressão política para o negócio acabar. Eu falei, nossa, gente, que loucura, né? O negócio realmente tem potencial, porque se está tanta gente... A galera tá com medo. E aí foi, a gente resistiu, fomos indo, aí acomodou, todo mundo percebeu que realmente estava agregando algo novo para o mercado, estava trazendo tecnologia para uma indústria que não tinha bebido da fonte tecnológica, da fonte de pensamento escalável, da economia compartilhada, que é super moderna. Os negócios que mais crescem no mundo são baseados na economia de compartilhar custo, dividir custo em várias pessoas para ficar acessível para todo mundo. Mas levou 1 ano e meio ali para passar essa fase aí do todos contra o projeto. Agora, vem cá, você falou que entrou a pandemia... Quer dizer, vocês começaram 4 meses depois, entrou a pandemia. A gente começou ali, o insight mesmo foi em maio, junho. Tive um jantar mágico que foi o dia que a gente falou, vamos fazer... O teu momento acelera aí. Com o Faro. Acelerei, teu momento acelerei. A gente tinha fechado um contrato gigantesco, que nem era para falar sobre isso. A gente estava comemorando nesse jantar esse contrato. E no meio da história eu comecei a comentar com o Faro que eu queria fazer algo assim. E ele falou, cara, e por que você não faz? Eu falei, porque não tem nenhum artista que vai topar isso agora, assim. E eu também não tenho ainda recurso para pagar pelo risco de um artista topar o modelo. Ele bateu na mesa e falou, cara, eu topo. Vamos junto. O Rodrigo é um cara... Ele sacou na hora. Sim. E aí a gente começou ali mesmo, na hora saiu o nome da empresa. E a gente foi 1 semana depois, eu liguei para ele e falei, cara, você vai pro estúdio gravar 3.000 roteiros. Ele falou, tá bom. Vambora. Eu não sei como vai ser isso, mas tô dentro. Vambora. E aí foi. Aí não Mas parou aí mais. A pandemia começou em 13 de março. Isso, não, 16 de março. Começou, eu estava em Nova York, eu fui num evento em Nova York, que era a NRF, um evento de varejo que acontece todos os anos em janeiro. E em Nova York já estava um pânico da pandemia, em janeiro. Aqui no Brasil, pra gente, chegou em março. Aquele lockdown que parou tudo foi em março. Mas em janeiro eu já senti um negócio preocupante. Falei, cara... Mas o Acelera começou... A gente lançou ele em setembro de 19. Eu estava no 4º, 5º mês, a gente estava começando a divulgar ele. Eu tinha feito testes, os testes tinham rodado bem. A gente estava começando a fazer a divulgação, pum, parou tudo. E vem cá, e você não acha que, de repente,
muita gente percebeu que, caramba, olha só, por conta da pandemia, esse tipo de modelo é maravilhoso. Porque você já está com o esquema mais ou menos pronto. Pronto, foi isso. Ou seja, tem muita gente que falou, é isso, sem medo. O epicentro da pandemia eu tinha gravado só com o Faro, com a Jojo Todinho. Olha! Com o Mariano, da dupla Munhoz e Mariano. Tinha a Fernanda Faveron, que é minha esposa, é atriz de publicidade. Sempre fez milhares de campanhas de publicidade. E o Bob Floriano, que era um comunicador que tinha trabalhado muito tempo comigo na Casa Bahia. Especialista também em comunicação de varejo. Eu tinha biblioteca com 5 só. E foi com eles que a gente passou quase... Porque daí, quando entrou a pandemia, não conseguia mais gravar ninguém. E o primeiro ano do Acelera Aí foram com eles. E tracionando, porque justamente só a gente podia montar conteúdo novo quando ninguém podia gravar nada. Ou seja, você teve do limão, dois uma limonada. grupos. Do limão, uma super limonada. É isso. E aí você teve 2 grupos de pessoas. Um grupo que falou assim, caramba, ótimo, é isso. E outro grupo que falou, caramba, é isso, que medo. É isso. E aí foi indo. Não teve mais pressão ainda depois disso? Não, a pandemia arrefeceu isso, porque as pessoas se preocuparam com outras coisas. Bom. Né? E aí passou o tempo, aí foi. Aí no ano seguinte veio a segunda onda nossa, pesadíssima de crescimento, com a entrada do Cauã. Quando ele entrou, ele estava num papel principal de uma novela, ele olhou para o projeto, ele falou 3 vezes não pra gente. E eu falei, cara, eu quero colocar ele. E a gente foi, até um dia que ele marcou um café comigo, 6 horas da manhã no Hotel Emiliano. Falei, cara, o único horário que eu tenho, 6 horas da manhã. Eu acho que ele falou pra mim falar não e sair fora. Eu falei, eu vou estar lá. Estarei lá. 5:45 eu tava lá, sentado na mesa do café. A gente conversou, olho no olho. Ele falou, cara, tô dentro, vambora. O empresário dele precisa fazer a referência aqui ao Luciano, que também acreditou no projeto desde o início. E dali em diante, o ritmo do crescimento não parou mais. Que bom, que bom. Ou seja, outro exemplo. É isso. Quando você acredita, você vende. Eu dou muito essa dica nas aulas que eu dou, Navin. Você tem que acreditar muito no que você faz. Quando você acredita muito, mesmo as pessoas desacreditando, às vezes tendo dúvida, é normal, né, que tenham dúvida. Né? O projeto é novo, tudo que cria uma disrupção gera dúvida, né? E eu percebia muito isso nas primeiras. Hoje não mais, né? Porque hoje eu posso falar quantos amigos você tinha antes. Que você podia naturalmente ligar para perguntar, e aí, essa história do Acelera é sério ou não? Então, hoje é mais fácil, né? E você viu do jeito que eu conto, né? Eu conto sempre com essa mesma energia. Mas hoje é mais fácil você ir buscar referência da nossa credibilidade, de como a gente funciona. No começo, não. Então, as pessoas tinham que acreditar na minha energia, né? E eu falei, cara, todo mundo... Eu brinco que toda vez que eu consegui sentar na frente, olho no olho das pessoas, as pessoas fecharam. Por quê? Porque é essa crença de você... precisa. Você é empreendedor, se você não acreditar muito no que você faz, você não vai delegar isso para ninguém. Né? Sim, não, dúvida você vai ter. É isso. Os outros terão e você também terá. É isso. Mas você tem que transparecer essa solidez, né? Essa crença que o teu negócio vai dar certo. Quando você acredita, cara, ninguém consegue te parar. Não consegue mesmo. Seguir em frente. É isso. Tem que dar um recadinho aqui, padrão. Eu sempre erro aqui nessa hora, mas é um pedido. A gente faz um investimento grande aqui no Acelera Aí para construir esse conteúdo. O seu tempo, Lavínia, de todos os artistas que se dedicam, é um espaço na agenda de todo mundo. Você veio do Rio de Janeiro para cá. Então, assim, a agenda de todo mundo é muito complicada. E a forma de retribuição que a gente pede para você que está nos assistindo agora, compartilhe esse conteúdo, salve conteúdo, siga os nossos artistas, siga o Acelera Aí e divulgue aqui essa plataforma de conhecimento, né? Uma das coisas que eu aprendi recentemente é que quanto mais a gente compartilha o que a gente aprende, mais volta para você. Então, se você está aprendendo alguma coisa de útil aqui para o seu negócio, compartilhe com seus amigos, compartilhe esse conteúdo que vai voltar para você muita coisa. E é isso que a gente pede. Põe o sininho ali para tocar, recomenda a gente lá no Spotify, que cada vez que a gente vai aumentando essa onda de conhecimento, são mais empresários. O que me orgulha muito é receber, eu só recebo vários comentários na minha rede social falando, porra, eu vi aquilo no episódio com a Giovana, vi aquilo no episódio com o Cauã, vi aquilo no empresário que você entrevistou e eu apliquei no meu negócio e está dando certo. Então, essa é a nossa missão aqui. E a infraestrutura que a gente monta é gigante para que isso chegue até vocês. Então, é o único pedido que a gente faz. Compartilhe o que a gente está fazendo aqui.
Próximo quadro. Você quase respondeu ele, você vai ter que responder de novo. Opa! Porque quando você contou um segredo, é quase esse quadro, tá? Então você vai ter que responder diferente agora. Chama Me Deu Inveja. É algo que profissionalmente você falou, cara, eu queria ter feito isso. É inveja boa que a gente chama. Então, você sabe que eu adoro ser mulher, não tenho o menor problema, mas às vezes eu queria ser homem, eu queria poder ter o poder de me transformar em alguns momentos por conta de alguns personagens que eu olho e falo, meu Deus, que personagem maravilhoso, mas esse personagem realmente só poderia ser feito por um homem. Mas conta aqui agora eu fiquei curioso. Bom, primeiro, o Poderoso Chefão. Sensacional. Sensacional. Eu adoro. Outro dia eu assisti de novo. Acho que é a 10ª vez. Assisti os 3. Eu assisti também os 3. E a trilha sonora é incrível. Tudo, né? Incrível. Os personagens masculinos do Quentin Tarantino são muito bons. São muito bons. Aquele personagem do Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez Hollywood é ótimo. Aquele ator que tem uma coisinha que não é muito legal e que está decadente, já teve um vislumbre de sucesso e que tem um ranço, uma frustração. São personagens que eu adoraria ter feito, assim, e que são masculinos. Claro que você tem personagens femininos maravilhosos, mas eu amo Quentin Tarantino, por exemplo, e eu acho que ele faz uns personagens masculinos. Tem um personagem pequeno num filme chamado True Romance, é um filme que eu assisti em Tóquio, em 1990 e... Alguma coisa. 3, acho que é do Tony Scott, esse filme. E aí tem um personagem... Vamos colocar o link aqui, pessoal, pra gente... Tem um personagem pequenininho do Gary Oldman. Ele é surreal, né? É um personagem pequeno que é maravilhoso. E puxando também a história desse mesmo filme, tem uma cena entre o Dennis Hopper, acho que é o Dennis Hopper, e o Christopher Walken. Uau. E aí é sensacional o diálogo desses dois homens. Um é um policial e o outro é um mafioso. E o mafioso quer que o policial diga onde está o filho do policial, porque o mafioso quer matar. E, obviamente, que o pai policial não vai contar. Então, ele começa a falar umas coisas para o mafioso matar ele logo. Só que é muito interessante, porque o olhar desses atores, o mafioso saca na hora o que ele está fazendo, e ele tem... Sabe, uma coisa de homem para homem, tipo, cara, eu entendi o que você quer fazer, você é sensacional e eu vou te matar rápido, sem muito sofrimento, porque você é incrível. Mas tudo isso sem ser dito. E o policial, antes de dar esse discurso que é maravilhoso, True Romance, ele pede um cigarro, ele volta a fumar, ele pede um cigarro. Olha. E aí ele pegando esse cigarro e acendendo esse cigarro, sabendo que é o último. Essa cena eu queria ter feito e qualquer um dos dois personagens. Tá aí, eu acho que esse. Bela dica. Eu assisti um filme recente, fica aqui, aproveitando isso daqui, fica uma dica, não sei se você já ouviu falar, chama Nefários. Não. Tá nas todas as plataformas agora. É um psicólogo com um preso que está condenado à pena de morte e que diz que é o diabo. E ele vai convencendo o psicólogo que está ali, ele está querendo, você fica sempre em dúvida se ele está querendo se passar por maluco para não ir para para poder, em vez de ser considerado um homicídio, inabilitado, ele é incapaz. Só que é um diálogo, é um dos melhores roteiros dos últimos tempos, porque não tem, é um diálogo entre o psicólogo e o prisioneiro condenado à pena de morte. Você fica preso naquele roteiro. Há muito tempo que eu não vejo um roteiro tão bom.
Quando você Nefaro. foi... Nefários. Nefários. É isso. Tá na todas as plataformas. Chegou na Apple agora. É incrível. Me referenciou na hora quando você falou desse diálogo, porque faltam esses roteiros hoje, né? Eu sinto falta. Agora vou te falar de outro filme. Então, fala que é bom. Cara, é A Outra Face de um Crime. Sim, esse eu assisti. O final do Edward Norton com o Richard Gere, o final, a cena final. Não vamos contar, não. Quem não assistiu... Mas a cena final é maravilhosa. E o que é o Edward Norton, né? É um monstro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, sua visão artística disso, tá? Eu tenho uma sensação... Eu gosto muito de cinema. Gosto muito de seriado. Mas eu tenho uma sensação que os roteiros... Eles se perderam um pouco no seguinte sentido. Inverteu-se a lógica, né? No passado você tinha roteiros que eles iam sendo construídos e os finais eram incríveis, eram surpreendentes, era uma coisa que você ficava, caraca, como é que chegou nesse final? E hoje eu sinto que para gerar audiência no streaming, os roteiros começam muito bem e terminam de uma maneira, puta, mas é isso. Sério? Você já teve essa impressão ou eu estou viajando? Super. Aí eu também vou te falar uma coisa. Ou tá faltando uma originalidade. Pode ser. Ou a gente já viu de um tudo, Alain. Pode ser. A gente já viu que você é cinéfila, a gente já viu tanto filme que a gente fica assim, caraca, só pode ser isso. Não, isso tá me fazendo lembrar aquele filme, deve ser isso aqui. E aí a gente dá tanta opção, porque eu sou assim, eu assisto filme, eu até falo, relaxa, calma, para de tentar adivinhar e relaxa vendo o filme. Que aí no final a gente fala, não, a outra opção era tão melhor do que eu tinha pensado, ou poxa, podia ter sido isso. Então eu não sei te responder se de repente uma falta de originalidade. Pode ser, porque a gente já viu muita coisa. Pode ser. Ou é a gente que já viu de um tudo. O que eu acho que aí eu vou pegar um pouco do que você falou um pouquinho antes, eu te interrompi, que os filmes não são mais como eram, que os diálogos já não são. Eu acho que, na verdade, o diálogo, as cenas, muitas vêm de um apelo visual. Você tem uma fotografia incrível, você tem, de repente, algo que é dito sem ser falado, e você tem coisas que são através do diálogo, né? É isso que vai te prender numa cena, o que está sendo contado ali. Eu acho que os diálogos ficaram mais curtos. É isso que eu ia falar. Mas eu acho que a galera, eu acho que... É uma tendência do passa-tela, sabe? As pessoas não quererem mais... Todas as cenas que a gente referenciou aqui são cenas densas, construídas, grandes, que você vai sendo levado muito bem construídas nos canto, detalhes. Aí daqui a pouco faz assim. É isso, pode ser isso. Não dá tempo, as cenas hoje em dia não dão tempo de te levar para cá e fazer assim e de repente voltar para cá. Pode ser. Eu não sei se a atenção das pessoas foi realmente ficando mais curta. As pessoas ficaram mais impacientes, eu acho. Muitas coisas eu começo a conversar com gente mais jovem, e eles falam, fala logo. E eu calma, gente, você vai aonde? Você não vai a canto nenhum, deixa eu contar essa história de uma forma mais tranquila. E é isso, as pessoas querem logo o resultado final. Um dos poucos roteiros que me surpreenderam recentemente é uma série do Netflix que chama O Problema dos Três Corpos. Eu comecei a ver, não terminei. Que é um livro chinês, né? Que é completamente fora da nossa cultura. Eu não terminei. Eu estou começando a ler o livro porque eu me interessei muito, porque o roteiro é completamente diferente do que a gente está acostumado. Justamente porque, primeiro, ele é antigo, né? E, dois, é uma cultura completamente diferente da nossa. Foi escrito quando esse livro? Se eu não me engano, na década de 80. Mas ele já primeiro tinha... volume, são 3 volumes. Mas ele já tinha a história do... Sim, que é genial, né? Já existia isso no livro? Já tudo. Olha, visionário, hein? E principalmente porque é uma tese, uma história de ficção. Sim. Baseada em acontecimentos que realmente podem e fazem sentido cientificamente. Sim, são factíveis. São factíveis de acontecer. Todas elas. Então, é lastreado nisso, né? As coisas que a gente não tem cientificamente hoje, mas elas são viáveis quando você pensa em física quântica, quando você pensa em física. Adoro. É isso. Não é aquelas você fala, de ficção mentirada. Não, você fala, isso de repente... E ele vai explicando, é surreal, é muito bom. Eu vou voltar a ver. Eu parei, não sei porquê, acho que eu parei para viajar. Os 2 primeiros episódios são mais arrastados. Depois...
Eu acho Boa. que é isso. Eu assisti o segundo completo. Agora, para mim, a melhor série de todos os tempos é Peaky Blinders. Ah, sim, você tinha comentado comigo. Essa é... Amo. Porque ali é tudo, todos os detalhes são muito bem feitos, né? O roteiro, A direção de arte, os fotografia, atores, os atores. É a bizarro. música, que é completamente diferente. E a forma como... Porque um dos personagens, não estou dando spoiler não, tá, gente? Mas uma das atrizes, a Ellen McCroy, acho que é a Ellen McCroy, ela morre, acho que esse é o nome dela, tá, gente? Ela morre na pandemia. É. Ela morre de verdade na pandemia. E é um personagem crucial. Mas... E aí eles têm que voltar com a nova temporada. nada. E como é que resolve isso? A forma como resolveram, você lembra? Lembro. Não, é magnífico. Não vou dar spoiler, relaxa. É magnífico. Mas é brilhante. Já que a gente tá falando, eu vou dar mais uma dica aqui que me pegou nesses últimos tempos. Yellowstone. Ainda não vi. Quero ver com meu marido. Kevin Costner, impecável. Chega a ser surreal a qualidade do que ele faz num mundo super atual. É impressionante. Também vale. Eu ainda não vi. Pô, a gente deu um monte de dica que deveria fazer isso tudo no final. A gente já falou um pouquinho aqui, Lavínia, a gente está indo para nossa retinha final. Eu tô chegada no Acelera Aí, então não vou... eu sempre faço um contexto, mas a gente acabou durante o nosso papo falando do Acelera Aí. E o próximo quadro é o Fala Aí Invertido. Fala aí! O que é o Fala Aí Invertido? Você pode me fazer a pergunta que você quiser. Geralmente eu bato um papo sobre o Acelera Aí antes, depois abro para você fazer pergunta. Mas como a gente já falou do Acelera Aí, já vou deixar você fazer a pergunta direto. Então, Alan, em que momento exatamente você percebeu que a sua ideia tinha que ser levado, tinha que ser feito, o Acelera Aí tinha que ser feito? Em que momento você falou assim, caramba, é isso, é isso, é isso, é isso? Eu sei que você me falou quando Sim. o seu... A dor, né? Sim, através da dor. Aí Isso. você falou, preciso procurar alguma coisa. Aí você achou o Acelera Aí dentro da cabeça. Sim. Mas aconteceu alguma coisa que fez... É isso mesmo. Eu vou te dar uma coisa antes, né? Isso aconteceu sempre na minha carreira. E é uma frase dura que eu falo, né? Uma ideia vale menos de 1 centavo. Se eu ficar aqui contigo mais 1 hora, a gente vai ter uma bacia cheia de ideias. O que diferencia uma ideia de algo promissor é a capacidade que você tem de executar ela. Esse é o ponto-chave. Perfeito. Né? E eu vejo muita gente que tem boas ideias, que elas ficam represadas ou elas nunca saem do papel pela falta de você imaginar como que você vai executar ela. Eu acho que o grande segredo do Acelera Aí não foi a ideia em si. Porque ela, sendo muito sincero contigo, ela é quase óbvia. Por isso que ela é boa. As ideias muito boas, elas são óbvias. Né? Ela é quase óbvia. O diferencial nosso, e acho que aí te respondendo exatamente, foi o dia que eu concentrei e falei, cara, tem algo aqui, mas como que eu vou colocar isso em prática? É isso que faz a diferença. Quando eu comecei a desenhar, como que eu ia transformar a ideia em si em algo realizável, em algo que fosse sustentável, financeiramente falando, para toda a cadeia. Os negócios que vão bem, e esse é um defeito, tá, do empresário brasileiro. Às vezes ele pensa de uma forma muito arrogante no lucro. O negócio bom, ele tem que ser equilibrado. Todos ganham. Quanto mais equilibrado é o negócio, mais a cadeia é próspera. Sim, um bom negócio é feito de ambas as partes. Mas quando é bom só para um lado, não é um bom negócio. Mas é um defeito. Eu falo muito isso para o empresariado, tá? Pensa sempre em como você alimenta o seu ecossistema. Existe ainda existe uma cultura de você querer levar vantagem em tudo. Né? Esse é um defeito do brasileiro. Né? Não existe isso. Você pode ganhar você vai ganhar talvez um pouco por pouquíssimo tempo. Né? Quando você cria e pensa na cadeia, como é que eu faço com que os meus colaboradores, o meu cliente, meus fornecedores, quem participa do meu projeto, como é que esse ecossistema aqui ganha? Quando você pensa assim, o negócio, a prosperidade vem, porque é todo mundo torcendo a favor.
E acho que esse, te respondendo, acho que o grande diferencial do Acelera aí é que desde que eu comecei a pensar em como tirar ele da bacia de 1 centavo, que era só uma ideia, realizar ela num modelo onde o ecossistema todo ganhasse. O que não é fácil. Quer dizer, quando você começa a fazer isso, as coisas começam a complicar. Mas, em compensação, quando você ganha esse jogo, né, eu chamo que é um xadrez de 8 jogadas. Né? Você tem que conseguir visualizar a 8ª jogada muito antes de você fazer ela. E esse é o segredo. Então, acho que esse foi o ponto de equilíbrio. Né? Quando você conseguiu desenhar a ponte entre o teu sonho... E a realização permeando por todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas, que todas estariam bem. Né? Quando você consegue imaginar, aqui os artistas vai fazer muito sentido para eles. O meu cliente que está comprando lá também. A minha cadeia de fornecimento interna também. Os colaboradores que vão fazer parte disso também. Espera aí. Quando você vê que vai ser autossustentável, que todo mundo se vai... retroalimenta. Falei, agora e ninguém vai querer pular fora porque está todo mundo se dando bem. Aí você transforma uma ideia de 1 centavo em algo que pode valer muito. Né? E acho que esse é o desafio. E esse dia, para mim, foi o dia-chave de eu enxergar que tinha realmente uma cadeia de valor muito importante para todo mundo que estava envolvido no projeto. Então, um conselho que você dá para a galera que está começando a empreender, que está com uma ideia, é que você tem que ter paciência, resiliência e persistência. Paciência para desenhar a sua ponte. É isso aí. E construí-la. E entender que você tem que transformar 1 centavo em muito valor. Quando você consegue fazer isso, que a gente tem uma mania de se apegar à ideia. E a gente não pode se apegar à ideia. Quando você fica apegado à ideia, a chance das coisas não acontecerem são gigantes. Por isso que poucas ideias vão para frente. Teve a ideia, foca em como viabilizar ela de um jeito sustentável para todo mundo. Esse é o diferencial. É aí que a ponte vai surgir e vai permitir que todo mundo atravesse ela. Adorei. Tá. Você sabe que você falou uma coisa para mim. Falou uma coisa muito interessante para mim. Acho que deve ter falado para alguém aí também, mas para mim com certeza. Não, fica esse recado para todo mundo. E não é teoria, não. É o que eu faço na prática mesmo. Aprendi errando, que é assim que funciona. Existe... É um modelo que eu chamo de modelo mental, né? Quando você vira um modelo mental para isso e não olhando só o resultado que você vai ter na operação, não tem como dar errado. As coisas vão acontecendo a favor, a roda da prosperidade girando para todo mundo. Nosso quadro final, a gente já falou muito disso, mas eu vou repetir aqui porque eu quero deixar registrado. É o Indica Aí. Eu gostaria que você deixasse para a nossa audiência uma indicação de um livro que mexeu contigo. Um livro? Nossa, tantos. Leitura transforma, né? A gente vem de uma geração aí que está lendo muito pouco. Por isso que eu gosto de indicar. Eu li agora. Bom, eu vou indicar um que eu indico sempre, que é o último livro do Mário Puzo. Os Borgias. Sim, eu não conheço. A visão que ele tem de Lucrécia Borgia é sensacional, é bem interessante, muito bom. Reza a lenda, inclusive, não sei se é verdade, que ele morreu antes de terminar o livro, e aí quem terminou foi a viúva dele, não sei se é verdade. Mas Mário Puzo é Mário Puzo, né? Sim. E outra indicação é um livro que eu li agora há pouco tempo, que é Véspera, de Carla Madeira. Dois novos que vão entrar na minha lista. É um assunto meio incômodo, assim, mas muito interessante. Não vou contar. Não vai contar? Mas então agora fiquei mais curioso ainda. É um assunto interessante. Vai incomodar muito as mulheres, homens também, claro, mas principalmente as mulheres, porque a personagem, enfim, existe uma situação ali que você, como mulher, fala, meu Deus, como homem também, mas principalmente como mãe. E eu gosto muito da forma como ela escreve, ela vai e volta, são várias tramas que acontecem e a forma como ela desenha cada cena é assim, é uma maestra. Sensacional. Duas boas dicas vão entrar na minha lista. A gente falou bastante, agora eu quero um
que você priorize e fale, ó, esse aqui, um filme. Não vale os que você já comentou. Pensa que a gente quer inspirar o nosso empreendedor aqui, da nossa audiência. Gente, eu pensei num filme agora que não vai inspirar ninguém. Não, sempre inspira. Mas, não ia falar Pulp Fiction, mas esse Poxa, inspira muito. Não, tem um filme muito bom, esqueci, Behind the Hidden Veil, acho que é esse o nome. Por trás do véu, de trás do véu. Não. É um filme que se passa na China, na época da cólera. E é um médico. Já viu esse filme? Não. É o Edward Norton e a Naomi Watts. O trailer dele, mas eu não assisti. Além do seu, óbvio, um perfil do Instagram que você recomenda para nossa audiência. Um perfil... o National Geographic, adoro. Boa. Você gosta de fotografia também? Adoro. Eu Adoro. sigo eles por causa da... Aliás, que fotografia, aquela do Medina, hein? Espetacular. Que loucura! É a foto do ano, a foto da história das Olimpíadas. Que loucura aquela Mágica. foto. Mágica. Mágica. Você costuma escutar podcasts? Você tem sabe hábito? que não, eu queria Não? que você me indicasse, porque é realmente um hábito. Eu tô sempre lendo. É difícil eu parar para ouvir. Você sabe que, inclusive, ouvir música assim, malhando, eu só ouço quando eu tô fazendo aeróbico. Nem malhando, musculação, eu consigo ouvir música. Eu vou vejo indicar muita dois gente. aqui por você, posso? Pode, claro. Então, eu eu vou vejo indicar tanta o gente. Visão, que é o com o Samidana, que ele é um podcast de 15 minutinhos. Quando você não teve tempo de acompanhar as notícias do dia anterior, você acorda e assiste escuta o Visão do carro, na academia, onde for. Em 15 minutos você fica atualizado de tudo que realmente importa de notícia. É impressionante. Ele é feito em parceria com o G4 Educação, eu sou mentor lá do G4. E os dias não estão corridos, que às vezes eu não consigo ver nenhuma notícia. Eu sei que em 15 minutinhos escutando o Visão, e o Sami faz uma curadoria sem visão política, sem visão contaminada, fatos da economia. Imparcial, ele consegue ser 100% imparcial. É o jornalismo que faz você pensar, você traduzir com a tua visão o que você quer extrair daquela informação. É incrível. Eu não começo o dia sem ele. Em um podcast mais complexo, Os Sócios. Os Sócios. Para você que é empreendedor, é imperdível o conteúdo que eles colocam ali. São entrevistas, marido e mulher, Perini, e eles entrevistam grandes empreendedores, grandes nomes do empreendedorismo brasileiro, empresários, grandes executivos, nomes super influentes da indústria. E ali, todo episódio deles tem muitos aprendizados. Eu deixo essas duas dicas. Você me deve o Polpetone lá, quem tinha que ter respondido isso era você, hein? A gente começou a nossa A gente conversa falando sobre... Posso falar? Pode! Do Jardim de Nápoles. Ai, que delícia. Fica aqui um merchan de presente pro Jardim de Nápoles. É verdade, de graça, tá? De Merchan graça. super de graça. Vou melhor... contar aqui, ó, ela tá levando pro Rio de Janeiro 6 polpetones, 6 congelados? 6 congelados. Tô levando, gente. A minha mala veio vazia só pra... Eu vou embalar bem cada polpetone, que já vem congeladinho, vou botar na mala, juro por Deus. Pra ninguém questionar que São Paulo é a capital nacional da gastronomia. Ela tá tendo que levar polpetone de São Paulo pro Rio. Mas é o melhor polpetone, gente. É o melhor. Eu vou te falar a verdade. Posso até falar. Se alguém achar um polpetone melhor, por favor, avisa. Porque eu não consigo acreditar que exista algo melhor. Muito bom. Navina, muito obrigado pela tua participação. A gente estourou todos o tempo aqui. Nem vi o tempo passar. O papo foi muito bom. Foi bom mesmo, gostoso. Foi muito ótimo. Assim, super agradecimento. Eu preciso te entregar nossa lembrança. Opa! Presente? Contigo. É uma lembrancinha. Deixa eu só não chutar aqui. Que episódio incrível. Obrigada. Vou abrir, gente. Mostrar pro povo que eles ficam curiosos quando a gente quando não mostra. Ó. E já fez um barulhinho aqui, ó. Epa! Ai, adoro canecas. Todo mundo... Adoro canecas. E ela ficou bonita, né? Ficou estilosa. Ficou. E você sabe que eu gosto de tomar sopa em caneca? Muito bom. Juro. Essa coisa daqui, assim, eu sempre dou uma babadinha.
Aí aqui eu adoro. Adoro. Sopa em caneca, eu lembro na época que na época de faculdade, tudo duro, sem dinheiro, a gente tomava miojo. Ai, delícia, Miojo na caneca. É comfort food pra mim. Esse Aqui, livro ó. é do nosso conselheiro aqui, do Alfredo. Todos somos uma marca, é super atual, né? As pessoas hoje também têm que se posicionar como marca. E somos marcas, É isso. E tem um capítulo especial do Acelera Aí, dentro do livro, feito por grandes empresários, participação do Nizam. Um abraço aqui para o Nizam Guanais. E o Varejo Insights é um livro que eu escrevi junto com outros especialistas. Todo ano a gente atualiza as principais tendências do varejo no mundo. Ih, que maneiro! Liderado ali pelo Alfredo também e participação de vários amigos. Muito legal. Muito obrigada. Adorei. Gente, beijo. Beijo. Até o próximo episódio.